Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui, presença ilustre nesse programa. Ele esteve aqui na época das eleições. Verdade. Quando você veio aqui, você lembra? Nossa, eu vim algumas vezes, mas a última acho que foi faz uns 2 anos atrás, talvez, um ano e meio, não lembro bem. Não lembro também. Mas eu acho que aqui, esse estúdio era novo. Tinha acabado foi ano de ser... passado. Então foi ano passado. É, pode ser. Ano Pode ser. passado. Antes da pandemia. Bem, um pouquinho antes da pandemia. Muito Esse bem. caos. Quanta coisa aconteceu desde então, né? Inacreditável. Só um segundinho. Já vai querer brigar, já. Me dá um copo, vai por querer favor. brigar e Quer já vai apresentar, ficar aquele por pergunta de 10 horas, aí já quer dominar o assunto. Beleza, Emílio. Então... É um inferno. Cortes do MBL. Vamos lá para a pergunta que não quer calar. Chapa tênis. Chapa tênis. Acovardou na saída? Peidou na farofa? Peidou na farofa? Como assim? Eu não tô entendendo. Como Por assim? favor, a faz foto o tom. da chapa tênis. É dele, é o Planeta Surita. Olha lá. ó. Aí, de noite. Olha lá. Hã? Olha lá essa turma aí, meu. Que tudo. Não, eu acho que é importante a gente... Tocou seu coração. Deu uma lágrima. Ó, tô vendo ali Hein, Daniel? o Amolindo ali, já tô assistindo. Amolindo, Que emoção. Luciano Huck. Olha, pois é. Ali já tem uns vários X aí, ó. Boa noite, velho. Eu ainda E tô aí? no jogo, hein, Ó, velho. o André tá no jogo ali, tá no meio ali, tem história. Candidato. Se tem alguém botando a cara desses todos, aí sou eu, né? Bom de briga já mostrou que Você é. viu? É, mais ou menos também. Mas perdeu um segundinho ali, um milésimo segundo. Podia ter. Ainda bem. Ainda dá Vocês- tempo. Vocês falam, chegar lá e Vai falam que acabar na minha absurdo. conta. Os caras chegam lá e falam que absurdo. Conservadores. É, os conservadores. baixaria. Que baixaria. Nossa, Mas tá todo mundo embaixo. fica lá. É incrível. Mas me fala uma coisa, e agora? Não, agora a gente tem que. Aquela imagem ali que mostrou ali na tela, eu acho que é muito importante. A gente tem que encontrar hoje uma terceira via, tem que viabilizar de alguma maneira que a gente não tenha, a partir de 2023, mais um governo populista no Brasil. Né? E eu acho que a missão, pelo menos do Novo, né, vocês estão falando bastante ali do Amolindo e tal, né, vocês gostam dele, né, do João Amoedo. A missão do Novo é justamente contribuir para que a gente não tenha em 2023 adiante o bolsopetismo no Brasil, né? E isso é muito importante, porque se a gente quiser se tornar um país de fato desenvolvido, um país moderno, com oportunidade para todo mundo, a gente não pode ter mais um governo populista. O Brasil não aguenta mais e a gente sabe o que precisa ser feito para mudar para a direção do país. Isso daí são coisas assim que a gente está discutindo há décadas. Né? Reforma administrativa, reforma tributária. A gente está falando isso desde o começo da década de 90 e até hoje não foi para frente. A gente precisa de algum governo que finalmente coloque essas reformas para valer, né? Que de fato colocam elas para serem votadas e discutem reformas profundas, porque senão a coisa não vai mudar. E eu tenho até aqui uma lista aqui de países que eu acho que assim, é muito... É um diagnóstico assim muito claro do que está acontecendo com o Brasil nas últimas décadas. Então a gente tem aqui, ó, Gabão, Suriname, Botsuana, Guiana, Turcomenistão, Guiné Equatorial, República Dominicana, Azerbaijão. A lista vai embora. Sabe o que todos esses países têm em comum? Gibraltar. República Dominicana, Um país Guiné ruim, Equatorial, né, de todos qualidade de nas vida. últimas 2 décadas passaram o Brasil em renda per capita, em PIB per capita. Ou seja, todos esses países hoje são países mais ricos que o Brasil. Isso é uma loucura. Às vezes a gente tá aqui, a gente toca o nosso dia a dia, né, trabalha e tudo mais, e a gente não percebe o que tá acontecendo com o Brasil. Eu sei que o que tá acontecendo hoje, assim, esses últimos dias são muito tristes, né? A gente vê várias pessoas queridas que a gente tá perdendo, várias pessoas que, enfim, tem um papel muito importante, assim, no Brasil, no entretenimento, na política e por aí vai, que estão indo embora. E a gente tá cansado de notícia ruim. Mas o fato é que se a gente não implementar reformas de Estado, né, e por isso a política é importante, a política está no centro das chances que a gente pode ter de um país melhor. Né? Se a gente não tocar essas reformas para frente, a gente não vai mudar o Brasil. Daqui a 5, 10 anos, 20 anos, a gente vai estar nesse mesmo papo. Então, e todo mas mundo o discurso ficando mais pobre. O discurso é lindo. O discurso do Amolindo é lindo. Olha, o discurso é bonito, mas chega na hora. Chega na hora. Primeiro, essa turma é vaidosa. Total. Essa turma só olha o umbigo. Sim. Essa turma, na largada, ele já sai um matando o outro, que fala, eu sou mais bonito que você. É o protagonista do negócio. É uma turma de 9ª categoria. Por quê? Porque não tem nenhum objetivo a não ser olhar o próprio
umbigo. Boa. Na minha humilde Eu opinião. concordo. Na minha humilde opinião. E isso Então, é um diagnóstico de um problema, porque no Brasil a gente não tem um funil de formação de lideranças políticas bom. Claro. Hoje em dia, quem que são os líderes políticos de fato fortes no Brasil? São pouquíssimos. Fala um. E geralmente muito mal formados. Então, você vê, por exemplo, Lula, que é um líder político relevante no país. É um cara que é mal, não tem uma formação boa, é um cara inteligente, mas ao mesmo tempo institucionalizou a corrupção no Brasil. Do outro lado, a gente tem um Bolsonaro, que todo mundo já entendeu que não consegue responder a pergunta 7 vezes 8. Um cara extremamente limitado, capacidade cognitiva muito baixa. E tá lá justamente para, enfim, com todas as possibilidades de fazer as mudanças importantes na mão e não vai fazer. Então, esses são dois dos maiores líderes políticos no Brasil que são péssimos. Sem falar em critérios de transparência, de honestidade, de valores. Qual é o outro nome? A gente não vai ter. Então, a gente não vai ter no Brasil, faz o quê? nas próximas décadas, pessoas que a gente fala assim, não, esses caras têm uma geração de pessoas, de políticos, que falam, bom, esses caras são transparentes, são honestos, têm uma visão de país, de fato topam se sacrificar pelo país, inclusive abrindo mão de candidatura e por aí vai. Eu, como filiado e deputado do Novo, eu gosto muito do João Amoedo. Eu não vou esconder, eu gosto muito dele. Legal. Eu acho que ele é um nome muito importante pro Novo no ano que vem. E, no meu ponto de vista, ele tem que sair candidato a presidente. Ele tem que sair. E ele tem o entendimento também que, se em algum momento a necessidade de uma terceira via for maior, é um cara que tem a firmeza e tem os valores corretos para falar assim, olha, vamos ver quem aqui é mais viável, com uma carta de compromisso para fazer com que essa pessoa vá para frente, seja ele ou não. Agora, seja ele mesmo ou não. Daniel, Marinho, a pergunta do Marinho. Para que isso prospere, uma candidatura dele, ele está até enfrentando uma retenção ali dentro do partido, especialmente a bancada federal do Novo em Brasília, que não exatamente está alinhada com ele, né? Você, ao contrário da maioria lá, também já está advogando pelo impeachment do atual presidente. Sim. Você diz que tem, enfim, material jurídico para embasar essa situação. Muito. E eu queria te perguntar, cara, e não só sobre essa sua defesa forte aí do possível impeachment, que, na minha visão, não tem o terreno político que encontra eco, né? Mas tudo bem, queria ouvir de você. Isso é secundário. Não, tudo bem, tudo bem. E em relação ao Partido Novo e o racha interno, como é que faria para viabilizar ele nessas circunstâncias? Então, o que acontece é que, no final de contas, o João Amoedo, ele tem um pouco de resistência interna, porque ele identificou quem era o Bolsonaro e começou a bater no Bolsonaro antes de todo mundo, dentro do partido. Eu mesmo demorei um pouco mais para falar assim, não, realmente, reforma administrativa, reforma tributária profunda, do jeito que o Brasil precisa, não sai mais. Isso não vai acontecer. Privatizações óbvias que deveriam ser tocadas adiante não vão ser tocadas, porque ele está buscando ali um segundo mandato para poder fazer alguma coisa. Ou seja, é um cara que não entendeu a importância das reformas para o Brasil e não tem essa coluna vertebral mínima para ser um líder para o país. Então, quando o Amoedo ele é o primeiro a fazer esse questionamento e a bater no Bolsonaro, ele cria uma rejeição de pessoas que falam, poxa, calma, não é para tanto, porque as reformas ainda podem sair e você está começando a jogar contra. Só que quem entende o que é necessário fazer, qual que é o perfil ideal de alguém que toque uma reforma, como por exemplo uma reforma administrativa no Brasil, já tinha identificado há muito tempo que não ia acontecer. Por quê? Porque hoje no Brasil a gente tem 12 milhões de funcionários públicos. Todo mundo tem alguém na família ou conhece alguém que é funcionário público. Essa pessoa que tope fazer uma reforma administrativa, que mude a maneira como o Estado brasileiro gere recursos humanos, gere os funcionários públicos, questão dos benefícios, de progressão, de estabilidade ampla e restrita, do funcionalismo e tudo mais, essa pessoa vai comprar briga com ao menos um integrante de todas as famílias do Brasil. Você precisa ter uma coluna vertebral, uma convicção de que isso é importante, mas tão grande, que isso sozinho é um legado de 4 anos de um mandato de presidente, de um dos melhores mandatos da história do Brasil. Agora, Daniel... E alguém como o Bolsonaro não ia fazer isso. O Amoedo percebeu lá atrás. O PT fez alguma coisa? Ninguém fez. 30 anos. Não, exatamente. A única reforma... Chegar a querer fazer...
Mas aí que tá. Não, chegar é que nem o Bolsonaro. Falou, mas a gente sabe que não governa. Do jeito que você fala, parece que o Amoedo ele não vai governa lá, porque ele não tá preparado pra isso. O Amoedo vai pegar o patinete. vai pegar meia dúzia lá. Como que ele vai fazer? Não é simples. Não é simples. Mas tem duas maneiras também de fazer com que uma reforma aconteça. Ela precisa de liderança. A primeira delas é o presidente tomar a liderança, gastar capital político para fazer com que ela aconteça. Então, ir lá em horário nobre, fazer um pronunciamento para o país inteiro, mostrar que isso é prioritário, sabe? Isso é o que um líder que de fato acredita nas reformas faria. Então, a gente tem que fazer acontecer, talvez não vai sair a ideal, mas a gente tem que levar isso para frente. Não polarizar. Então, assim, de forma técnica e tudo mais. A outra maneira é quando a sociedade lidera. E foi o que aconteceu na reforma da Previdência. A sociedade liderou, a sociedade falou, cara, as contas não podem implodir. Né? O Brasil não pode implodir. A gente tem que fazer a reforma da Previdência. E ela aconteceu. Só que, em todos esses tempos que a gente teve, faltou todas as possíveis lideranças políticas que poderiam gastar o capital político para fazer as reformas acontecerem, não fizeram. E você acha que na Previdência o Bolsonaro não fez nada? O que ele fez foi flexibilizar as regras para os militares. Não fez nada. Bolsonaro não fez nada. Não. Ele colocou, ele fez muito do básico, que foi enviar uma proposta, né, através do Ministério da Economia. Essas mudanças que nós tivemos aí no não aconteceu nada. Mas o que aconteceu é o seguinte: a reforma da Previdência não aconteceria se a sociedade não liderasse, porque o Congresso estava pressionado pela sociedade. As coisas acontecem ali no Congresso. Se isso não tivesse acontecido, se a sociedade não tivesse falado assim, pô, chega, a gente precisa acertar as contas públicas, o principal ponto agora, e mais imediato, urgente, importante para o médio e longo prazo, é a reforma da Previdência, isso tem que sair. Se virem. Mas, o que você fez? Desculpa, com todo o maior respeito, que é muito difícil. Tô vendo, você é deputado estadual. O que você fez lá para educação, das suas bandeiras? Porque o sistema é louco lá. É louco. Não é? É muito difícil. Você pode falar bonito, ter estudado onde você estudou, mas chega lá, muda o cenário. Não Como é trivial. que é o cenário? O que você trivial. queria fazer? O que você conseguiu realizar de fato e o que não rolou? Então, o cenário, como você disse, é muito difícil. Né? A Assembleia Legislativa ela tem uma agenda que ela basicamente cumpre uma missão. Dizer sim ou não para o governo do Estado. Ou seja, tem dois tipos de projetos que a gente vota lá na Assembleia. O primeiro é os projetos que o governo manda, e o segundo é os projetos que os deputados criam e debatem entre si e que passam pelas comissões. Né? Hoje em dia, os projetos do governo são tratorados. O aumento de ICMS do Dória, a bancada do Novo, foi a que colocou na imprensa que a suposta reforma administrativa do governo Dória era aumento de impostos. Nessa época, eu recebi xingamento, eu tive meus projetos rejeitados. Por quê? Porque a gente fez uma obstrução tão grande, a gente travou tanto o governo Dória nisso, que ficou um clima tão ruim que eles começaram a sabotar a gente em todas as iniciativas. Mas rolou, né? Mas rolou. Por quê? Porque tem aquela coisa, né? Aquela relação clássica da política, né? Você dá emenda parlamentar a mais, cargo no governo, a coisa anda. Sim. Tem que ficar é por isso que... eu acho que um ponto que é importante também para todo mundo que está ouvindo a gente, todo mundo tem um papel, né? E a gente precisa entender o que é um bom trabalho de um político. Para não chegar lá em 2022 e votar em gente que está disposta a fazer grandes maus assim, para o estado de São Paulo ou para o Brasil, né, em todas as esferas, né, para todos os estados e tudo mais, em troca de maneiras em que ele vai conseguir se vender melhor para a região dele. Então, Mas é isso aí, bicho. A gente tem que mudar. Aí, bichão. A gente tem que mudar essa forma. Mas pera Começa lá desde lá de trás, um a gente precisa Daniel aprender José. desde a escola. Isso aí é desde as capitanias hereditárias, meu amigo. Exatamente. Isso aqui é política loteada já. Sem dúvidas, mas se a gente não começar a pensar em como mudar isso, a lista de países que a gente nem sabe apontar no mapa, que estão ficando mais ricos que o Brasil, vai aumentar cada vez mais. Agora, Daniel, sexta veio aqui um secretário do Paulo Guedes e mostrou os avanços da agenda liberal, né? Teve também um deputado que está liderando a privatização dos Correios. E aí eu imagino que você se considere um liberal em economia, eu queria que você fizesse uma análise. O que você acha que foram os pontos positivos dessa agenda liberal, o que não foi? Qual que é o balanço? O balanço é que ficou muita promessa e pouco foi feito, né? Mas a pandemia não conta? Não, a pandemia conta. Vocês trabalharam?
Não, a pandemia conta. Inclusive na Assembleia Legislativa, até um parênteses para a realidade do Estado de São Paulo, a gente, por conta da influência dessa galera nova que chegou, a gente do Novo, tem o pessoal do MBL, tem o pessoal de outros grupos também que chegaram ali trazendo uma cultura diferente para dentro do parlamento, né, para dentro da Assembleia, a gente conseguiu votar e aprovar a redução dos próprios salários dos deputados em 30% durante o período da calamidade, redução de funcionários por gabinete, redução de verbas de diversos tipos, né, dentro da Assembleia, e economizou 25% do orçamento da Assembleia em um ano. Isso mostra duas coisas, né? Que dá para economizar e que tem muito mais gasto do que precisa. Mas também que a influência da galera que chegou agora conseguiu dar um pouco de exemplo e, enfim, já foi um passo adiante, coisa que alguns anos atrás a gente nunca imaginaria. Que outra Assembleia, que outro Câmara de Vereadores, ou enfim, até o Congresso Nacional, quem que conseguiu diminuir o salário dos próprios políticos e, enfim, reduzir uma série de verbas durante o período do ano passado. Mas voltando à agenda, assim, quais foram os pontos positivos? Que eu acho que vale a pena, assim, você falar, ó, isso foi bom, isso foi ruim e na soma é bom ou ruim. Acho que... Porque senão fica muito assim, fica um mundo binário, assim, né? Não, de bandido ou mocinho. Então, mas né? agora é a eleição. Tudo isso aqui ninguém vai falar bem, ele não vai falar bem. Tudo isso aqui é a eleição de 22. Essa pandemia virou a eleição de 22. Sem dúvida. Então, quer dizer, não adianta falar. Ou você vai estar do lado do Lula ou do lado do Bolsonaro. Não tem jeito. Já acabou para você? Não tem jeito. Não, eu acho que dá para encontrar. Agora, o ponto é o seguinte, né? A curto prazo, a medida econômica mais importante é a compra de vacinas, né? E que o governo federal falhou homericamente. Desastre. Tem uma série de outros gargalos de insumos, de tecnologia de mRNA, que é a tecnologia nova utilizada para as vacinas e tudo mais. Tem isso. Quem fez melhor? Mas a Pfizer, por exemplo... Você falou das listas dos países que enriqueceram, mas a gente tá bem na vacinação, pô. Então, quem fez melhor de vacina, mesmo a gente tendo uma posição grande ao governo Dória, eu não acho que o governo dele é bom. Mas isso a gente tem que tirar o chapéu. Da vacina. Hoje em dia, 83% das vacinas no Brasil vieram do Instituto Butantan. Então tem que tirar o chapéu pro trabalho do Instituto Butantan. Não sei até que ponto parou agora, né? o governo... parou por causa de novo. Quem? De insumo. E de insumo, mas enfim... Não tem jeito. Não, mas o insumo... Politizou. Assim, não dá pra culpar o Bolsonaro pela falta de insumo. A empresa lá não manda, porque culpa dele. Mas eu queria... Bolsonaro que os caras não estão mandando insumo. Mas a questão é o seguinte também. Isso que eu falei é só o que é curto prazo. Sim. Agora, quando a gente olha o que é importante pro longo prazo, pro Brasil destravar mesmo, para desfuder o Brasil, né, que é a maneira como a gente tem que falar, porque é a real, né, são as reformas de Estado, reforma administrativa, reforma tributária, que não vai acontecer. Agora, segundo biênio de mandato, todo mundo já pensando em campanha, é uma loucura. É uma loucura. A gente fala, galera, vamos tentar votar as coisas, vamos tentar fazer as coisas acontecerem. Não vai passar. E assim, se passar, vai ser algo muito superficial, que não vai nem de perto resolver o problema. E outros pontos, né, de gargalos para a gente melhorar o Brasil, né, tem infraestrutura, nisso avançou. Tem avanços importantes de infraestrutura, uma série de projetos, concessões. Teve a Semana da Infra, né? Que teve várias concessões. Isso é um ponto positivo. Tem que assim, de fato, reconhecer que eles estão fazendo um bom trabalho, lá o Tarcísio e tudo mais. Né? Então, isso, ok. Mas, por exemplo, abertura comercial, que é uma agenda básica que o Paulo Guedes faz desde sempre. Cadê a abertura comercial? Cadê a redução de taxa de importação? Cadê um planejamento para inserir o Brasil na cadeia global, no comércio global, né? Isso está longe de acontecer. A gente continua com a mesma matriz econômica. Alba, se você me permite, só ficou uma parte da minha primeira pergunta que sem resposta, que foi: você parece ser uma das únicas vozes solitárias ainda hasteando a bandeira do impeachment do atual presidente. Queria saber por que você segue firme nessa causa. A viabilidade política para mim é secundária. Para mim é mais importante fazer o certo do que dar certo. Então, para mim, o mais importante é agir com base nos meus valores, naquilo que eu acredito que é melhor para o país no longo prazo, né? E isso essa bandeira, né, do impeachment, mesmo se não viabilizando, eu acho que é uma bandeira importante para a gente bater. Pelo menos, no pior dos mundos, para fazer a candidatura do Bolsonaro no ano que vem chegar com menos força do que poderia chegar. Então, mas só aí, nisso já... Mas aí vem o Cirão. Aí a canhota
Aí vai dar canhota. Sim, é exatamente isso que eu ia vai perguntar. Vai dar canhota. Eu ia perguntar pro Daniel. Daniel, a respeito do Novo, né? Que o Novo tem várias contradições, e as pessoas que saem do Novo, assim como o Bolsonaro teve os seus apoiadores, o Novo teve os seus apoiadores. Isso não é a política de verdade? E eu queria saber até que ponto essa questão do ataque, assim, não é ataque, você pode falar, você pode ter todos os seus ideais, mas o avanço da esquerda com tudo isso e a falta de alinhamento da direita. Muito bem. Um segundinho, a Rede vai fazer um break agora. Vamos lá pro break da Rede. Pode ir, Rogerinho? Ótima pergunta. Pode responder. Vamos lá. Bom, vamos lá. Quem está trazendo de volta a esquerda com mais força, de uma maneira inacreditável, é o governo que a gente tem hoje. Então isso está acontecendo por conta dos erros e das medidas que deveriam ser implementadas e que não estão acontecendo. Hoje o Bolsonaro, ele simboliza para muita gente o liberalismo, mas ele não é isso e ele não vai colocar isso em prática. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que precisa ser ressaltado. A chapa tênis sobre não tem proposta. Não tem. Sobre o Novo. A chapa tênis não tem proposta. Não, sobre o Novo, eu acho que o que é importante falar é que você falou que tem contradições e tudo mais. Sim. O Novo é uma instituição jovem. É um partido que tem uma governança diferente de qualquer outro partido no Brasil. Então, para você se candidatar, não tem que beijar a mão de cacique. Você tem que fazer um processo seletivo igual de uma empresa. Aí teve o Sabará foi expulso. Então, vamos lá. Eu sei o que aconteceu porque eu fiz o pedido para a expulsão dele. Foi você? Foi eu. Que bacana. A pergunta do Maluf aqui. Um grande arrependimento que eu não tenho daquela época foi de não ter respondido os ataques, as coisas que ele falou depois na imprensa. Porque tudo que ele falou assim não tem respaldo na realidade. Foi uma peça técnica que ele mesmo tornou pública, não era para ser pública, porque é um processo interno do partido, uma comissão de ética partidária que faz um julgamento técnico, né, com pessoas que eu não conheço, que ele não conhece, por aí vai, né, e que decide o que é melhor para o partido. Quando eu comecei a ver alguns comportamentos dele, não estou falando de falar do Maluf, etc., nada disso, mas de declaração de patrimônio que não batia com a realidade, de currículo que, passando por um processo seletivo, eu tenho certeza que ele não passaria com um currículo que é o real e não o que ele apresentou. E como passou? Então, aí foi uma falha do processo seletivo do partido, que, obviamente, por ser uma instituição nova, busca melhorar e tudo mais, e eu não conheço nenhuma organização no mundo que não tenha erro de processo seletivo. Sim, mas Facebook, Google, qualquer empresa mas não a tem. principal cidade do país. Foi um erro muito grande. Assim, você tem que... Foi um erro muito grande. Mas não tá numa cidade de 10, 20 mil habitantes. A maior cidade do país... escolhe esse cara pra ficou meio coincidência, tipo, hoje em dia não dá mais... a Moedo, ele ser expulso do partido. Não, foi isso que ele mas não é isso. É técnico. Não foi isso. Eu escrevi a peça que foi pra julgamento. Não, é porque o Felipe fala nisso, porque Mas aí a narrativa, a política, a narrativa domina muitas vezes os fatos. Mas o que a gente tem que se pautar, se a gente quiser fazer um debate honesto, é nos fatos. E aqui a gente tem que olhar os fatos. E os fatos que foram apresentados, que foram julgados nessa comissão interna do partido, na comissão de ética do partido, são com relação... Ele mentiu o currículo, é isso? A currículo, a declaração de patrimônio, são com... enfim, esses são, para mim, elementos fundamentais. Se o Novo quiser dar o exemplo... Né? Ele não pode levar adiante uma candidatura sabendo, né, que aquilo que foi apresentado não condiz com a realidade. Mas às vezes eu sinto o Novo não se posicionando, não sei se esse é o objetivo, sobre alguns assuntos. Por exemplo, o que você acha, o Novo, sobre o STF? Muita gente fala, olha, eles estão passando do limite. Eu não vejo isso e talvez as pessoas esperam que os deputados, que as pessoas públicas se posicionem. Não, eu acredito que a comunicação é muito importante hoje em dia. Se você puxar as votações da bancada federal lá em Brasília, você vai ver que eles votaram corretamente 98%, 99% das vezes. Fatalmente tem uma vez ou outra que você vai cometer algum erro. Agora, comunicação para fora, da porta para fora, se você for ver, por exemplo, o Novo e o Kim Kataguiri, as votações foram quase iguais. Quase iguais. Agora, quando você vê da porta para fora a comunicação, aí que você vê a diferença de posicionamento. E isso é um ponto que eu busco fazer bem no meu mandato. Eu não posso virar para outras pessoas e falar, olha, não, você tal, tem que mudar desse jeito, aquele outro, tal. Todo mundo que está aqui é novo na política, né? Eu tenho uma formação boa, como o Dan disse, sou transparente, sou o deputado mais econômico da Assembleia, assim, na história da Assembleia, na história de São Paulo, né?
E, enfim, busco fazer com que o meu mandato seja coerente. Mas tem muita coisa, assim, do ambiente da política que eu tenho que entender, que eu tenho que ler melhor, que eu tenho que buscar conversar com mais pessoas, ir atrás. E isso é um processo de aprendizagem. E será que nesse aprendizado vocês não estão fazendo uma força pro Lula se reeleger, que é o que a gente fala aqui? Posso pegar Não, quem tá fazendo essa força é o Bolsonaro. Só um segundinho. Voltou. Muito bem, voltamos aqui. Daniel José, nosso querido deputado estadual. Daniel é do Partido Novo. É um moleque. O mini Tuca Cavalcante. Pode. Que a gente chamava de mirim. Gente boa. Filho do estudou. Moleque simples. Estudou no colégio. Ele já contou a história dele aqui no Pânico e tal. E agora ele é deputado estadual. Vencedor. O cara que batalhou mesmo. Tá lá. Ele é deputado estadual em São Paulo pelo Partido Novo. Ele e o Van Hatten também estava triste. Estava triste, largado na cadeira. Opção. Eles estão tristes. Por que eles estão tristes? Porque na política as raposas sempre mandam. Sim. As raposas velhas sempre mandaram no Brasil. O pessoal mais velho sabe disso. A gente sempre toma de 7-1. Quando... É difícil. E aí você fala, não, vai mudar rápido. Não muda, não. Não muda rápido. Mas não muda rápido. Então a gente está batendo um papo aqui, está falando sobre as perspectivas do Partido Novo, está discutindo política, mas eu sinto uma certa tristeza em cima. Sinto um olhar. Daniel, porque o povo está pedindo urgência nas coisas. Ou você resolve como Barba, que arrumou um sistema espetacular. Ele é lá. O papai. Sem dor de cabeça. Papai dava um dinheiro, não teve muita dor de cabeça. Mas o que você precisa, Zuzu? Isso? Pix. Toma o Pix. Fala lá com o Marinho. Fala com ele que ele resolve pra você. Aí resolveu e a gente vê o Brasil assim, 2 Brasis. O nosso, que pagamos imposto, que a gente se ferra, usa máscara, paga imposto, aí boleto, tem paga boleto. Aí você pode sair, aí o rodízio é à noite, aí ele muda pra de manhã, aí ele muda o horário, aí ele antecipa feriado, aí chega a multa, aí chega em paz, chega boleto. Esse Brasil é o nosso. E tem aquele outro Brasil, que é o deles que parece estar tudo dominado. Brasília é um outro pensamento que a gente vê tudo e fala, meu Deus, mas é assim? É assim que eu vejo. Eu vejo assim e vejo que eles não têm vontade nenhuma de mudar absolutamente nada, desde que a gente pague a conta para eles. Aí são 2 países que você falou do Afeganistão, tal. O nosso até o Iraque tem renda per capita maior que o Brasil. O nosso Brasil. Deve estar boa a vacinação. O dos políticos, posso garantir. A gente lá, Emílio. Eu posso garantir para você que o privilégio é o número 1 do mundo. Dos políticos. Óbvio. Eu posso garantir que esse Brasil que ele está falando é o nosso. Parlamentares com foro privilegiado, mas assim, uma extensão que não existe se o lugar Instituto algum. Samidana puder colocar onde estão os privilégios. Para mais de economia, mas vou pesquisar. Não, só uma observação, eu concordo muito com essa visão, porque quando a gente chega lá, a gente vê que tem 3 tipos de políticos diferentes. O primeiro é o jogador. É o cara que gosta do jogo político. Né? E não importa o que aconteça na sociedade. Se tem jogo político acontecendo, e sempre tem, o cara gosta daquilo, né? Negociar e tudo mais. O tipo 2, que é o cara que é o aproveitador. É o cara da rachadinha, é o cara do desvio de emenda parlamentar, 10% aqui, 20% lá, tal. Que a gente não tem evidência, porque se a gente tivesse, né, seria uma maravilha para enviar para o Ministério Público e tudo mais, mas é o cara que assim, que chega que virou deputado e fala assim, meu, nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida e eu tenho essa estrutura que eu nunca tive na minha vida e eu vou ver o que eu consigo tirar disso. Para ele, se tem mudança ou não no Brasil... É o clube do charuto. Tanto faz. E tem o terceiro grupo, que é a dos idealistas, que é a galera que tá lá, que quer fazer as mudanças no país, que olha, para mim, o que é o resultado do meu trabalho? Eu olho a educação, né? E educação, para mim, é a bandeira principal. A gente não vai conseguir mudar o Brasil se a gente não conseguir melhorar a educação. Para longo prazo, assim, é fundamental. Aliás, sobre isso, teve uma treta no Twitter acho que a Gabriela Prioli, né? Que era da CNI, não sei se ainda tá lá, com o Monark. E aí, a gente sempre foi muito ruim de educação, né? A gente, isso sim, a gente levantou os dados, 76 países naquele PISA. Sim. A gente tá aí na 58ª posição em leitura. No Brasil, quem se forma no ensino médio em escola pública, só 9 a cada 100 alunos sabem matemática básica. Então, se você fizer escrever no caderno uma questão
que envolva a regra de 3 e passar dentro de uma escola pública, você resolve isso para mim, senão vai ter muito sucesso. Então, essa é a realidade do Brasil. A gente precisa mudar isso. Agora, o que eu tava querendo dizer, né? Para mim, o que é resultado do meu trabalho? É falar assim, poxa, depois desses 4 anos, o quanto que eu melhorei o IDEB de São Paulo? Ou seja, quanto que eu melhorei o indicador de qualidade da educação? Quanto que os alunos estão aprendendo mais? Quanto que eles estão abandonando menos a escola por conta do meu trabalho? Né? Hoje, eu tenho que até fazer um trabalho um passo atrás ainda, de batalhar para que as escolas voltem o quanto antes. Pandemia. Desde junho do ano passado eu tô nessa. E antes tomava muita porrada, mas assim, não existe evidência científica que mostra que faz sentido manter uma escola fechada por tanto tempo. É um absurdo o que estão fazendo. Então assim, a gente tem as nossas brigas, a gente consegue resultados marginais, mas o cara que é o idealista, Emílio, ele uma hora, ele quer fazer a diferença. Uma hora, ele perde a paciência. Então, mas eu acho, por exemplo, o cara fala, o Brasil é ruim e tal. Mas, pô, você pega Estados Unidos, gasta bilhões, sei lá, 100 bilhões ano de educação, 1/4 da população... Eles não são o melhor benchmark, então, tem outros países que são melhores. Então, mas 1/4 da população acha que o Sol gira em torno da Terra. Mas olha que ponto importante até com relação só à educação. Mas eu acho que é o seguinte, se você dá liberdade... Se você der liberdade para todo mundo, para poder trabalhar, para poder tocar o seu negócio, é só liberdade que você precisa dar? E lógico. E você tem, sei lá, as pessoas, elas sabem fazer o negocinho dela. Se você dá liberdade para a pessoa, mas com não, certeza. é tudo encalacrado, tudo esquema, tudo tem um esquema, tudo tem um esquema. Mas Emílio, isso tem tudo a ver com o que eu estava falando das reformas. Tudo tem um esquema. Isso tem tudo a ver com o que eu estava falando das reformas. Por que as reformas são importantes? Para fazer com que o Brasil seja um país mais amigável para quem quer fazer negócio. Se eu tenho uma padaria e eu quero contratar mais pessoas, pela CLT, eu tô ferrado. Eu tenho que ver tal, não sei o quê. Aí tem um monte de regulação. Aí chega o fiscal da prefeitura, me dá uma multa por causa de besteira, por causa de coisa que não dá para seguir, porque tem 1 milhão de regulações. Então, assim, a gente tem que fazer com que o Brasil se torne um país melhor para se fazer negócios, para que a gente aproveite por que isso não é feito? todo o potencial de geração de emprego do país. Isso acaba com a pobreza. Isso que a gente deveria estar lutando. Exatamente, eu acho também. Agora, por que as reformas são importantes? A reforma tributária resolve um problema enorme das empresas. Enorme. Que é muito complexo, você tem que pagar 1 milhão de impostos, é uma coisa maluca. Reforma administrativa tira o peso do Estado das costas de quem quer trabalhar. Porque hoje a gente paga 40% de tudo que o Brasil produz vai pro governo, né? E, no final de contas, a gente tem pouquíssimo retorno. O governo está onde não deveria estar, ele não está onde ele deveria estar. Então, assim, é uma loucura. É uma coisa absurda e não tem como se sustentar. Então, a gente tem que fazer uma reforma administrativa para, enfim, resolver isso. Abertura comercial, para que a gente consiga fazer negócio com outros países, para que as coisas de fato aconteçam no nível internacional muito maior, né? Problemas de regulação que são absurdos. A regulação funciona para fazer com que todos os setores sejam o mais competitivos possível, sem barreira de entrada muito grande. Isso aí, a gente já sabe, a gente já tem um diagnóstico, precisa fazer. E ninguém tá afim de fazer. Então, mas vem o Barba aí para resolver tudo isso. Sobre isso. Nem a pau. Então, você vai ter que sentar no colo do Barba. Os dois. No segundo turno. Quem que você apoia no segundo turno, Chororó? Deixa eu falar uma coisa para você. O discurso é bonito. Segundo turno, vamos lá. Quero saber do segundo turno. Barba ou Bolsonaro? Vamos dar um passo atrás aqui. O Barba vai voltar para recolocar o Brasil nos trilhos. Brasil feliz de novo. Aquele Brasil. Companheiro. Lembra aquele Brasil? Aquele Brasil do Obama. É Pelotas exportadores. Pânico ganhando do Fantástico. É Brasil, Bolívia. Bolívia. Venezuela, Paraguai. Venezuela. Tem 3 pontos. Sim, hein? Aquele Brasil. Brasil feliz. Calma. Só de tempo ao tempo. Tá uma porcaria. Genocida. Genocidíssimo. É uma coisa que vai durar mais pouco tempo. Não, e a aposta dele, Você tá tendo... a aposta dele é o E vou dizer mais. Amoedo, né? E vou dizer mais. A aposta é a terceira via e pro Novo é importantíssimo lançar o João Amoedo como candidato. Mas você lembra da última eleição? Não, que aconteceu? Não, Amoedo nem o Amoedo tá indo, já começou super bem. Já tem, todas as pesquisas já tem 5%, 3%. Já tá muito bom em relação ao que era antes. E agora tem debate, tem mais possibilidades. Mais fácil o Zema ganhando que ele. O Zema é um ótimo nome também. O Zema é bom. Você vai ter que sentar no colo do papai, do demônio ou do capeta. Você tá vendo que eu tenho que passar aqui todo dia, né? Eu e os mais de 200 milhões de brasileiros. 100 milhões. Você tá vendo que eu tenho que atuar. Assim, hoje, assim, se a gente eleger um populista no ano que vem, tá todo mundo ferrado. No Brasil, usando um dado da educação para refletir uma coisa que muitas vezes a gente não percebe. Os 10% alunos mais ricos do Brasil, as crianças mais ricas do Brasil, aprendem menos que os 10% mais pobres dos países ricos.
Então, assim, em relação ao resto do mundo, a gente não tá bem e a gente vai piorar. Então, é importantíssimo que a gente não eleja um governo populista. Bom, sobre isso. Porque se a gente fizer isso... Não adianta essa conversa sua, não vai colar mais. Olha isso que eu Mas essa conversa é a mais importante de todas. E não encontro do que nosso comandante... E não encontro que o nosso comandante Emílio Surita, que diz... Marulho agora. Ele adora antecipar o calendário eleitoral, 22 é o assunto preferido dele. Ele, na boca dele sai 3 palavras sempre: um substantivo, um verbo e 2022. Não vai bater no Emílio, não, hein? Bate no Emílio. Não. Pelo amor de Deus. Já quer me diminuir o fraldinha. Não tô diminuindo. Fraldinha agora encheu o saco. Só sai da boca dele. Não tem proposta, pô. Deixa o fraldinha falar. Não tem proposta. Eu sou dessa tese, né? A dama de ferro, Margaret Thatcher, dizia: primeiro ganha a discussão, depois o voto. Mas você vê que só tá uma guerra de egos de fato nos postulantes da terceira via. Eu queria só te perguntar aqui, já que o nosso comandante adora personalizar, fulanizar essa discussão, vamos um por um e você dá a sua opinião sobre cada um deles aqui. Possibilidades do PSDB vir de Dória, Leite e Tasso nesse quadro. O que eu acho disso? Vamos mil vezes melhor do que Bolsonaro ou PT. Tá? Mas muito aquém do que o Brasil merece. E essa trinca que tá se formando, Amoedo, Moro e Gentili, o que você tá vendo? É de noite, eu acho que de todas é a mais próxima daquilo que a gente merece. Apesar de entender que pra gente ter os estadistas que o Brasil de fato precisa, tá muito longe. Os caras estão me usando, velho. E a questão... Pensa o Gentili com o Lira. Presidente. Não, eu me pauto... Aí, Lira, passa isso aqui. Vou contar uma piada pra você. Vou contar uma piada boa pra você. Juro, velho. Ser engraçado é bom na política. Vai chamar o... Ser engraçado é bom na política. Ô, Lira, passa isso aqui pra mim. Vai chamar o Diguinho pra fazer ministro da Economia. O Diguinho e a taxa Selic. Mas, bom, tem o currículo aí, o João Amoedo tem um currículo absurdamente bom. Isso eu acho que é inegável. Pouca experiência na política, né? Isso eu acho que é um ponto contra. Mas, no final de contas, o que a política cospe de pessoas para serem candidatos a presidente hoje é o pior tipo de espécie que existe, né? E o fato que o Ciro Gomes já tá usando o termo bolsopetista e tá fazendo uns acenos claros para tentar ser essa terceira via. Que ele tá com um marqueteiro, né? Com o João Santana, né? Gastando dinheiro de fundo partidário, milhões de reais. E ele é um cara extremamente imprevisível, porque ele já defendeu ao longo da vida 1 milhão de coisas diferentes. Então, extremamente desenquilibrado, assim, inteligência emocional zero. E tá me devendo muito longe. Tá devendo Fusca. Vai zerar as dívidas da população. Aí ele falou que não tinha um investimento. Eles dão dados. Não tem condição. É perigoso aquilo ali. Então, eu acho que fora do bolsopetismo, o Ciro é o mais perigoso ali. Então, mas também o pragmatismo tem que prevalecer. Como é que você acha, então... na linha do tempo, como é que essa guerra de egos termina e como é que vai ter um consenso, se é que vai ter um consenso para um nome? Eu acho que o consenso pode vir em algum momento ao longo do tempo, mas é fundamental que todos os nomes que não são nem Bolsonaro, nem Lula, nem Ciro, né? Porra, isso aqui é um milagre. Todos esses nomes que podem se lançar, Glória a Deus. Todos esses candidatos se lancem e façam o seu trabalho. Porque se ficar parado, a onda leva. Quem que é o cara? Quem que é o forte? Quem que é o pica? Não tem Salvador. Não tem Salvador. Sérgio Moro, quem que é o mais forte? Em 2018, o Bolsonaro era isso aí. Mas é o que deu. Então, mas o Bolsonaro não dá pra comparar. Fenômeno. Bolsonaro é fenômeno. Vamos esquecer o Bolsonaro. O que eu digo pra você, gostaria de fazer uma pergunta agora, porque você é um cara novo. E é legal, eu acho legal. Inclusive, eu faço questão de trazer aqui no Pânico pessoal mais novo, gente nova. Que os velhos já deu. Os velhos sabem. Você já começou... Não, ele começa a dar uns dados que a gente não tem como... Você fica aqui, ele já tá pegando a mão. Não, é só dados. Pode depois checar lá. Só dados honestos. Só dados assim, com fontes confiáveis. FMI e tudo mais. Ele pega uns dados lá, que ele fala, vou pegar esses Foi no Google Notícias. Vai falar Afeganistão. Gibraltar. Manda o Gibraltar também ali. Você fala... Você não tem. Dados aqui é só o Instituto Samidana. Mas é importantíssimo dados. Então, mas o que eu queria perguntar pra você é o seguinte. Diga. Não tem jeito, né, bicho? Você sabe. Não tem jeito, né? Como assim não tem jeito, Emílio? Essa chapa tênis aí... Não vai pra frente. É isso que ele quer fazer, meus amigos. Não quer. A gente não pode... Isso é golpe, meus amigos. Abra o olho. A gente não pode sabotar qualquer chance que possa ser viabilizada para tirar o populismo do poder. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Seja ele Lula ou Bolsonaro, mesma coisa. Então é uma pergunta que eu vou fazer. Por exemplo, nós temos o Novo, que tem um dono, que é o Amolindo. Nós temos
Não tem. Ele não tá. Não tem dono. Ah, lógico que é. Não tem dono. Não. O que eu digo é o seguinte. Se tem resistência interna, ele não é dono. Não. Então, mas pega lá. PSDB. Tá. Pega lá. O MDB. Tá. Pega lá. Os velhos. O Lula, o próprio Lula. Alô. O cara, ele nunca fez um cara dentro do partido ficar mais forte. Não tem deixa. Então o que Pode acontece? bem, porque o PT é que nem sombra de mangueira, não cresce nada embaixo. Então o que acontece? A gente sempre vai buscar no cara mais conhecido. Sim. No caso, nessa eleição, é o quê? É o Lula, que é o velho Lula, que agora tá aí nas pesquisas. Nós temos o Bolsonaro, que é um cara que era desconhecido, mas foi um fenômeno que aconteceu, que, puta, Luciana Gimenez, não sei se vai existir outro. E nós temos Ciro, que são as 3 pessoas mais conhecidas nacionalmente. Do cenário. Não, eu acho que tem outros nomes que são mais... Eu acho que não se restringe a esses 3 nomes. O Dória tá há anos nessa o Dória ninguém conhece. caminhada. Mas no Maranhão, João Amoedo é conhecido. No Maranhão, tem Moro, tem o Mandetta. Tem vários nomes. Agora, tem vários nomes, né? Agora, um ponto que eu acho que é importante falar é sobre essa coisa do pessoal falar que tem dono, o Novo tem dono. Cara, isso é uma puta mentira. Porque o Novo tem uma governança diferente dos outros partidos. Quem é político não pode cuidar do partido. Quem cuida do partido não pode ser político. Então isso evita o que acontece em qualquer outro partido político. Por exemplo, o que eu fiz no ano passado, no caso do Sabará, isso teria me ferrado se eu estivesse no PSDB. Porque eu não teria mais legenda para me candidatar de novo para federal, qualquer coisa. Eu não conseguiria. Entendeu? Por quê? Porque os outros políticos iam se juntar e iam, você atacou um de nós. O corporativismo é mais importante, pau em você. No Novo não tem isso. Você faz processo seletivo e pronto. E quem cuida do partido não é político. Então não tem essa lógica. Eu entendo que essa lógica é diferente da política tradicional. É importantíssimo que ela se mantenha no Novo. É um dos pilares mais importantes de governança do Novo. Mas isso faz com que o partido não tenha um dono. Não tem mesmo. Quem conhece o Novo de perto, não tem. Você me conhece. Tem. O Chapolin. Tem. E digo mais pra você. E se eu pudesse dar um conselho, o Amolindo, que é dono, falava, pode gastar lá no gabinete, vamos falar com esse negócio. Fundo eleitoral. Pega lá o fundo eleitoral, porque eu sei que vocês se ferram. Tem 2 funcionários. Cada um tem 2 funcionários. Eles trabalham. Deram um patinete que ninguém tá usando na Faria Lima pra podia contratar uma equipe boa. Bicicleta, patinete, você entendeu, Sam? Não, fica nessa. Não, minha equipe é super boa. Não vem, não. Meu time é muito bom. É um time enxuto. Por exemplo, um assessor jurídico do meu time. Lateral. Assessor jurídico do meu time. Já trabalhou no BID, em Washington. Lateral. Já fez direito, mestrado em direito na USP, fez ciência da computação na USP, trabalhou em um monte de banco de investimento. Então, assim, a gente contrata poucas pessoas muito boas. E a gente faz um trabalho muito bom. Não tô falando isso. Eu tô falando que você mereceria pelo ter menos uma estrutura melhor. Sim, uma cadeira. Mas eu tenho uma estrutura, não. Mais ou menos. Não, Daniel, eu tenho uma estrutura que é a suficiente. E você é candidato ano que vem? Algum cargo federal? Eu pretendo... Já pode antecipar a pré-candidatura? Eu pretendo primeiro terminar o trabalho na Assembleia, né? Fazer um trabalho bem feito. Mas um próximo passo para mim, um sonho que eu tenho é tentar servir em Brasília. Então tentar para deputado federal. Agora, você fala dos funcionários. Vamos ver, né, como vai acontecer. Também não é garantido, tem processo seletivo, tem um monte de coisa. Claro. Você fala dos funcionários. Você tá mandando lá também? Não é não. Lógico que você fala do assessor jurídico. Deram aí o Você ingresso pega pro os Parque da melhores. Mônica. Mas assim, como que funciona? Cada deputado pode pagar o salário que quiser? Tem Não, tabelas? tem tabela. Eu poderia contratar até 23 pessoas. Putz. Né? Você contrata quantos? Hoje são 7. Tá vendo? Cara, sobra pra ele. Mas são 7 muito bons. Sobra pra ele. Mas a gente faz um baita trabalho. Mas o cara que trabalha pra você ganha a mesma coisa do que do outro partido. Como assim? O seu assessor jurídico tem que... São preços tabelados. Só que a diferença é a seguinte. Enquanto eu tenho um assessor, como eu disse, que se formou um monte de coisa, trabalhou nos Estados Unidos e lá, tenho no mesmo nível, num outro gabinete, um cara que malemar sabe ler e escrever. Como é que faz? Será que esse cara ganha esse dinheiro todo? Você tá animado? Eu acho que é super importante. É uma luta muito dura. A gente é a resistência do Star Wars, assim. Os caras têm o Death Star, tem tudo. Tem tudo. Mas se a gente não encarar essa... Agora ele quer brigar porrada, hein? Não vem, não. A gente é a resistência do Star Wars. Assim, a gente não tem recursos, assim, não tem. Mas a gente tem valores muito sólidos, muita vontade e um senso de missão, assim, que eu acho que a gente, no longo prazo, vai conseguir superar. E é uma trajetória de longo prazo. Não existe mudar
política de um dia para noite, porque senão o Brasil seria outra cara. A gente tem que construir isso, a gente tem que trazer mais gente nova, gente boa pra política. Eu acho que uma das melhores coisas que a gente tá fazendo, essa galera mais nova, assim, um dos maiores impactos que a gente tá fazendo é inspirar outras pessoas mais novas a falar, a política pode ser um caminho pra mim. E é muito importante até chegar lá, né? É muito importante. Hora que você vê o jogo. Por um motivo correto, né? Óbvio, né? Não, sim, mas eu acho Precisa de resiliência. E demora. O processo democrático é lento, mas a turma tá nervosa, a turma está ansiosa e a turma quer respostas rápidas. Eu acho que ou vai sentar no colo de um ou de outro. Tem muita gente que está nessa dúvida. A gente não pode já jogar com esse cenário. A gente tem que abrir o cenário. Então vai nessa. Porque senão a gente condena a Vai abrindo que você vai ficar quando for porque é aquela profecia autorrealizável. Se todo mundo ficar falando isso, falando, vai virar isso. A gente tem que abrir o cenário, começar a ver outras possibilidades. Senão, a gente vai ter o Brasil que a gente teve desde sempre, que tá muito longe daquilo que a gente merece. Vai ter o Brasil de novo, você vai ver. Com Guiné-Bissau e outros países passando a gente, mais ricos. Chupa que a cana é doce. Aí, tá vendo? O papai falou. Chupa que a cana é doce. Não tem, bicho. Não tem. Você tá vendo que eu tenho que aturar. Não, a gente tem que ter esperança no longo prazo. Brasil feliz de novo. A gente tem que mudar as coisas que a gente... Eu acho engraçado vocês. Vocês querem alguma coisa, não tem uma proposta, não tem um nome. Todo mundo brigando. Já falou de um monte de reforma aqui, já falou de abertura comercial, já falou de um monte de coisa ter um nome, que destrava. Mas precisa ter voto. Aí que tá. Aí que tá, amigo. É aí que a gente tem que construir. Você sabe como é difícil ter voto. Não é. É muito difícil ter voto. Você sabe que é difícil ter voto. Mas a gente não pode desanimar disso, porque senão a gente tá condenado. A gente hoje tem uma economia com a cara do Getúlio Vargas lá atrás, 1930, 40, 50. O Brasil é a mesma cara. Chega, não dá mais. Não, pera lá, mudou alguma coisa. Petrobras ainda continua sendo estatal. Não é possível. Não é possível. Economia mista, mas... Não, tudo bem que você está fazendo campanha aqui. Não. Tudo bem. Tudo bem que você está fazendo campanha. Eu tô falando uma visão de país que a gente tem que... Beleza fazer campanha. Campanha é campanha. Mas, não é possível você achar que não mudou alguma coisa. Não, mudou. Alguma coisa mudou. Eu acho que hoje em dia as pessoas já estão entendendo como é que funciona a livre iniciativa. Mas a gente merece mais, Emílio. A gente merece mais. Ainda há tempo, Brasil. Ô, Daniel, mas você sabe que, eu acho você um moleque muito bacana. Desculpa chamar de moleque. Não, pode chamar. Desculpa chamar de chororó. A pior coisa também. que eu acho é quando fala Vossa Excelência ou qualquer coisa mas assim, é horroroso. Você merece o nosso respeito. Sim. E você é um cara que vem aqui, Falei pro Alba. Troca essa ideia. Você sabe que aqui a conversa sempre é mais pro lado... E demitiu o Sabará também. Demitiu o Sabará. Eu achei que a melhor coisa que você fez foi demitir o Sabará. Que isso? Não merecia. E a pior é que demorou. Deixa ele. Mas, eu queria... Vou deixar aqui. Não vai zoar o filho do Tom Cavalcante. Não é. O Daniel, a gente já conhece já há bastante tempo, já almoçamos com ele aqui na É humorismo, Ele sempre vem aqui, é um cara novo na política. Sim. Acho que a gente tem que renovar e principalmente a gente mudar o chip da política. Vai demorar muito tempo, mas tomara que a gente consiga chegar lá. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Emílio, valeu mesmo. Um abração para você. Boa sorte lá. O Instagram dele, para você conhecer o trabalho do Daniel, que lá, claro, é Daniel José BR. Daniel José BR. E quando você for candidato a federal... Cola aqui. Aí cola aqui. Boa, fechado. A gente aí a gente faz campanha. É isso aí. Não, você tá fazendo. Já tá, E, cara, parabéns pela sua trajetória. Você é um cara que é um exemplo pra molecada. Você é um cara bacana aí pra... Educação transformou. Da educação, exatamente. Obrigado mesmo, cara. Valeu, obrigado. Tamo junto. Boa sorte pra você.